Salve galera, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Eu sou Alexandre Heck, barbeiro com mais de 8 anos de experiência, com formação internacional em barbearia clássica, e no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazer uma descoloração perfeita, um passo a passo para descolorir um cabelo do zero e chegar num tom branco acinzentado. E para você que já estava acompanhando o canal, já sabe como é que está funcionando. Esse canal aqui está funcionando como um curso online de barbearia grátis. Para você que não está acompanhando o canal, assiste o primeiro vídeo que tem postado aqui no canal. Lá tem um resumo de como está funcionando. A gente traz conteúdo sobre barbearia em todas as áreas, sobre gestão, processo de corte, técnicas de corte. E hoje um vídeo novo, fugindo um pouquinho de técnica de corte, de processo de gestão, um processo voltado para a química dentro da barbearia. A gente vai mostrar um processo do início ao fim de descoloração, partindo do zero, de um cabelo preto para chegar num branco acinzentado, platinado, que é um serviço que tem crescido muito, principalmente nessa época do verão dentro da barbearia. Então acompanhe o vídeo, tenho certeza que vai ter muita dica que vai agregar na tua caminhada, enfim, para você crescer, principalmente para você que ainda não tem essa parte de química implantada na tua barbearia. É um novo serviço que você pode oferecer, uma forma de crescer o teu ticket, alavancar novos clientes e ter maior visibilidade nesse serviço que às vezes as barbearias não fazem, as pessoas têm que buscar um salão especializado, com colorimetria, enfim. E antes do vídeo, muito importante, se não está inscrito aqui no canal, se inscreve aqui no canal, é a forma de você retribuir esse conteúdo grátis e riquíssimo que a gente está trazendo por aqui, com essa alta qualidade. Se inscreve aqui no canal então, deixa tua curtida no vídeo, ativa o sininho que toda vez que a gente postar um vídeo novo você vai ser notificado e vamos para o conteúdo, tenho certeza que vai agregar muito no conhecimento de vocês, no crescimento profissional. Então vamos para o processo de descoloração em si. O Rafa vai ser nosso modelo, vocês podem perceber, é um cabelo bem escuro, que está bem curto, um cabelo mais grosso, tende a ficar mais arrepiado, e a gente vai chegar num tom bem claro, vai platinar esse cabelo todo. A gente precisa ter alguns cuidados antes de iniciar o processo, fazer uma entrevista com o cliente para saber se ele tem algum tipo de química prévia antes da descoloração. Por exemplo, se tiver algum tipo de progressiva, coloração, não é indicado porque uma coisa não vai combinar com a outra. Se tiver uma coloração, por exemplo, pintou o cabelo de um tom escuro, a descoloração vai ter que agir muito forte para tirar o pigmento da tinta, para depois abrir a cutícula do fio, para tirar a melanina que está dentro desse fio, para aí abrir um tom claro para depois poder tonalizar. Então não é indicado. Cabelo sempre mais natural, um cabelo virgem que não tenha nenhum tipo de química prévia nele. Aí sim a gente passa para a descoloração em si. A quantidade que eu vou usar, que eu vou mostrar para vocês depois, é a quantidade para esse comprimento de cabelo. Então quando vocês forem fazer a descoloração, vocês vão ter mais ou menos um comprimento de fio e vão imaginar ali quanto de produto vocês vão utilizar. Na dúvida, sempre pequem para menos, porque senão é um produto que vai ser desperdiçado, vai ser jogado fora. Depois vocês vão ver a quantidade de produto que eu vou preparar para um cabelo nesse comprimento, com a textura do creme que eu gosto de usar. Eu sempre prefiro fazer uma mistura de OX e pó descolorante que seja um pouquinho mais densa para não correr o risco de pegar no couro cabeludo. Vou mostrar para vocês agora, quando eu for começar a aplicar, após eu preparar o produto, como que eu faço essa aplicação sem deixar necessariamente em contato com o couro cabeludo para evitar uma irritação, um desconforto muito grande que muitas vezes impede do processo ser fique completo, né? Às vezes o cliente vem, quer fazer a descoloração, às vezes a gente faz uma descoloração, uma mistura para descolorir o cabelo, fica muito líquida, ela fica em contato o tempo inteiro com o couro cabeludo, o cliente não aguenta, começa a irritar, começa a coçar, começa a arder, e aí às vezes não consegue fazer o processo de descoloração completo. Então vou explicar para vocês o passo a passo, como descolorir esse cabelo do Rafa, vocês podem ver, bem escuro, bem denso, bem grosso, do início ao fim, processo de descoloração que vai chegar num tom platinado. Então vamos lá, vou preparar a quantidade exata de produto que eu vou usar para o cabelo do Rafa para fazer a descoloração. Nesse caso aqui eu vou fazer uma mistura de 1 para 1,5, que consiste em uma porção de pó descolorante para 1,5 de água oxigenada, de OX. Como que eu vou fazer isso? Eu vou ligar aqui minha balança e aí eu vou colocar aqui a quantidade que eu acho que vai ser suficiente para o cabelo dele para fazer a primeira descoloração. Coloquei aqui 26 gramas de pó descolorante. Então eu vou agora apertar na tara e vou colocar 26 mais 13, que é 1 para 1,5, tá? Coloquei aqui 15, 20, 26. Aí, agora aperto na tara para zerar a balança e coloco mais 13 para ficar 1 por 1,5. E aí vai ser muito de gosto. Eu prefiro sempre que esse descolorante, essa mistura de pó descolorante com OX, fique um pouquinho mais densa, não tão líquida, porque dessa forma ela não escorre para o couro cabeludo, dessa forma eu evito de irritar muito o couro cabeludo. Feito isso agora, minha missão aqui é só misturar até que isso aqui fique homogêneo e eu não tenha diferença aqui entre pó descolorante e OX. Vou misturar aqui até
incorporar toda a água oxigenada, todo o pó descolorante, para que ele haja de forma uniforme no cabelo, não fique uma parte mais porosa em função do pó descolorante, que não foi totalmente dissolvido pela OX. Nessa primeira descoloração eu estou usando uma OX de 40. Meu passo a passo, como eu já expliquei ali para vocês, ele começa com 40, vai para 30, 20 e depois tonalizante. Então vou misturar bem até eu ter certeza de que todo esse pó foi absorvido pela OX e se tornou uma mistura única e bem homogênea. Para mim já está na consistência que eu gosto, percebe que ele fica mais cremoso do que líquido, ele é muito mais um creme do que um líquido. Dessa forma eu consigo ter controle na hora de aplicar e consigo separar bem as mechas e não correr o risco desse pó, dessa mistura descolorante aqui, escorrer, ficar em contato com o couro cabeludo e irritar o couro cabeludo de uma forma que se torne desconfortável para o cliente. Agora vamos para a aplicação. Então vamos começar. Aqui está a mistura que eu mostrei para vocês agora, como é que eu preparo. Eu vou começar a aplicação. Eu sempre inicio a aplicação de uma forma mais superficial nessa primeira aplicação, com uma OX de 40, ela vai agir um pouco mais rápido, é um pouco mais, digamos assim, uma ação um pouco mais forte. Eu não passo necessariamente nas laterais, não passo muito próximo da raiz. A minha ideia é abrir essa cutícula mais externa do fio, digamos assim, a parte mais longa do fio. Vocês vão perceber quando vocês começarem a fazer esse processo de descoloração que as partes que são mais curtas, vamos dizer assim, entre aspas, mais novas do cabelo, que saíram há pouco tempo do folículo capilar, elas abrem com maior facilidade. Então a minha ideia aqui é dar uma primeira abertura em toda essa parte mais externa do fio e não chegar muito próximo do couro cabeludo, e eu vou privilegiar primeiro a parte de cima e depois no final eu vou passar para as laterais. Não vou até a base, porque aqui ele está fazendo um degradê, então eu vou até mais ou menos metade desse processo de degradê e depois eu refaço esse degradê, porque eu não vou passar pó descolorante, OX, a mistura que eu fiz aqui nessa parte da base, porque vai ficar muito em contato com a pele dele e vai irritar. Então eu vou começar toda a parte de cima, privilegiando a parte externa do fio, vamos dizer assim, não vou entrar muito perto da raiz, depois eu passo para as laterais. Aí eu preparo esse cabelo, deixo ele agir no tempo que eu vou explicar para vocês e depois a gente vai para o outro processo, onde daí sim a gente vai chegar um pouco mais próximo da raiz. Então, nossa OX aqui de 40 misturada com o pó, começar a passar na parte do topo do cabelo, tá? Vou passando aqui e vou abrindo, tendo o cuidado para que essa mistura não fique diretamente em contato com o couro cabeludo. Ó, eu vou passando aqui, aí eu vou usando a partezinha fina do meu pincel de aplicação aqui. Se você tem um pincel que só tem as cerdas, usa as cerdas para passar, depois pega um pentezinho fino e espalha esse produto no cabelo. A gente vai fazendo isso e criando linhas. Ó, percebe? Eu criei uma linha aqui, aí eu passo nesse sentido, na parte de cá, da linha para baixo, aí eu empurro isso para cima, isso aqui vem para baixo, e aí eu aplico dessa linha para cima. A gente vai deixando sempre 1 centímetro de diferença, meio centímetro de diferença da raiz do couro cabeludo dele para aplicar o produto. E como ele está denso, não tem o risco dele escorrer para a raiz, para o couro cabeludo. Por isso que eu prefiro fazer uma mistura um pouquinho mais densa. Eu tenho um pouquinho mais de, vamos dizer assim, usar uma palavra, dificuldade de aplicar, porque ele é mais denso. Seria mais fácil essa aplicação se o produto fosse mais líquido, mas eu prefiro sofrer um pouquinho mais na hora de aplicar, mas ter a precisão de onde eu estou aplicando. Percebe que eu deixo uma diferença, ó. Daqui para baixo está branco, dali para cima está branco, mas o meio ali, perto da raiz, continua preto, não tem produto aplicado ali. E é exatamente essa região que protege o couro cabeludo dele, não deixa com que o couro cabeludo seja afetado por esse produto que, de uma forma grosseira falando, ele age quase como um ácido, ele vai corroendo ali o fio, vai abrindo a cutícula para tentar tirar todo o tom escuro desse cabelo, vai abrir a melanina, só que como não é um produto, vamos entre aspas dizer, inteligente, ele não sabe o que é só a melanina, o que é couro cabeludo, então aonde ele pegar ele vai agir, vai irritar, então a gente tem que ter esse cuidado para não deixar ele entrar em contato com o couro cabeludo, principalmente nessa primeira aplicação que eu faço, que é uma X de 40, que está aqui na mistura, então é uma X um pouco mais forte na ação dela, se pegar direto no couro cabeludo vai irritar bastante. E vai fazendo isso em toda essa parte do topo, sempre lembrando, pegar mechinhas finas, mecha de no máximo aí 1 dedo de diferença entre a mecha que você passou e a mecha que você vai passar, e aí a gente vai indo para frente seguindo essa mesma lógica, até que a gente aplique em todo o cabelo.
Passei mais naquela lateral, agora eu vou fazer o mesmo trabalho nessa outra lateral. Como o cabelo do Rafa é um cabelo um pouquinho mais arrepiado, mais liso, que tende a ficar arrepiado, a forma mais fácil que eu encontrei nesse tipo de cabelo é trabalhar um pouco mais uma lateral e deixar o outro lado para depois. Dessa forma eu não acabo não me atrapalhando e consigo ter um pouquinho mais de precisão nesse processo que eu vou fazendo de separar uma linha e não deixar o produto entrar em contato com o couro cabeludo, tá? Puxei aqui para frente, falta só praticamente a franja dele e as laterais. Então eu vou dar sequência aqui, sempre seguindo a mesma ideia. Deixa meio centímetrozinho ali do couro cabeludo, da raiz do fio, passa na frente, passa para trás e vai repartindo de novo e seguindo o mesmo processo. Não muda nada, absolutamente nada do que eu mostrei para vocês quando eu comecei lá atrás na região da coroa, tá? E aí vai ser bem particular. Se você tem gente que vai gostar de começar, vai preferir, vai ter mais facilidade em começar aplicando da franja. O importante é que consiga fazer essas separações curtas ali para ter espaço para passar entre as mechas sem entrar em contato com o couro cabeludo. Chegou aqui na franja, mesma coisa, eu vou deixar uma distanciazinha ali de 1/2 centímetro da raiz e vou passar no restante da franja. Percebe aqui na franja, ó, essa lateral aqui eu ainda não fiz o que eu vou mostrar para vocês. Eu deixo 1/2 centímetro, depois eu coloco a cerda do pentezinho lá na raiz e puxo para cima. Dessa forma eu espalho o produto por toda a franja dele. Cuida desses fiozinhos aqui, ó, que ficam espaçados, perdidos, um pouco fora da linha de crescimento, para você pegar eles também, senão vai ficar um fio escuro ali destoando da descoloração. Você percebe que eu não passo lá no couro cabeludo, ó, eu passo 1/2 centímetro, depois eu boto a cerda lá na raiz e puxo para cima. Aí eu consigo espalhar em todo o fio, sem necessariamente o produto ficar em contato lá com o couro cabeludo dele. Vou para o outro lado, repito a mesma ideia. Passo o produto, entro lá com a ponta do pente, puxo para cima e aí eu espalho sem que o produto fique diretamente em contato com o couro cabeludo dele. Praticamente o que eu queria fazer com essa X de 40 aqui, que é abrir essa parte mais externa do fio, eu já fiz. O que eu vou fazer agora? Eu vou passar em toda essa lateral aqui mais densa de fio, não vou passar nessa parte que é mais espaçada para não irritar o couro cabeludo dele. Vou passando aqui por cima, ó, sem esfregar muito, só passo aqui por cima e vou deixando ele agir. Vou passar aqui na parte da frente, ó, seguindo a mesma lógica. E não vou esfregar muito esse produto para que ele não fique totalmente em contato com o couro cabeludo. Inevitavelmente, um pouco de produto vai entrar em contato, porque agora o cabelo está bem mais curto. E é por isso que eu vou passar de certa forma assim, sem pressionar muito, só a fim de sujar, digamos, esse cabelo aqui e evitar o máximo que eu consiga que ele fique lá no couro cabeludo dele. A densidade do preparo dessa mistura, que foi o que eu mostrei para vocês antes, lá no início, antes de chegar aqui e começar a aplicar, facilita para que isso não aconteça. Dos dois lados, repito a mesma ideia. Ó. Cuida para que esses contornos aqui da frente fiquem bem, de certa forma, imagina que você está pintando aqui a parte escura do cabelo com essa mistura branca e cuida para que nenhuma partezinha desse contorno fique sem produto, para que a descoloração aconteça de forma uniforme, tá? Ó, passamos aqui. Percebe que aqui para baixo eu não vou passar, porque eu vou refazer esse degradê que já está crescendo aqui no cabelo dele. Então, não vou desperdiçar produto e também vou evitar que o couro cabeludo dessa região, que é mais sensível também, fique com um produto concentrado ali, irritando a cabeça dele e me impeça de terminar o processo. Basicamente, primeira passada, vamos dizer assim, da nossa mistura é essa. Fiz a parte do topo, cuidando para não ficar em contato com a raiz, passei nas laterais e agora eu vou preparar esse cabelo para que a descoloração aconteça de uma forma um pouquinho mais rápida. Antes disso, ó, percebe que sobrou um pouquinho de produto. Esse restante do produto eu vou passar por cima do cabelo aqui, ó. Não vou ficar espalhando com a ponta do pente, eu vou só espalhar aqui, ó, em todo o topo do cabelo dele. Para que ele fique bem denso em cima dos fios
e ajude nesse processo de abertura de tom. Percebe que o cabelo dele, ó, já começou a ficar um tom mais dourado, mas lá na raiz, ó, eu tenho preservado aquele tomzinho escuro do fio dele. E o couro cabeludo dele, não sei se vocês conseguem ver aí pela câmera, mas ó, o couro cabeludo dele está limpo, não tem nenhum contato da OX, então não está agredindo. Dessa forma a descoloração vai acontecer em toda a região que eu queria que ela abrisse, que é esse tom mais aberto, digamos assim, mais longo do fio, e protege ali o couro cabeludo. Vou deixar para abrir essa última parte, que é a região que está em contato com o couro cabeludo, na última descoloração. Terminei de aplicar, agora eu vou envelopar esse cabelo aqui com um papel que vai me ajudar a fazer esse processo ser um pouquinho mais rápido. Num processo normal de descoloração, eu deixaria esse produto agir até 1 hora. Não passaria muito disso porque ele já perde bastante o defeito, então seria só um tempo perdido e agredindo muito o fio do cabelo dele. Então eu sempre deixo 1 hora, se estiver assim, mas no caso aqui eu vou passar aqui um papel alumínio, vou selar isso com papel alumínio, e eu vou deixar de 30 a 40 minutos com o papel alumínio. Se eu não fosse usar o papel alumínio, eu deixaria em torno de 1 hora esse processo aqui acontecendo. Como eu vou usar o papel alumínio, que ele vai dar uma esquentada, vamos dizer assim, de uma forma grosseira falando, vai esquentar todo esse processo, eu vou deixar em torno de 30 a 40 minutos, vou verificando como é que está acontecendo a abertura, depois eu tiro o produto, repasso no segundo passo e daí a gente volta para o mesmo passo a passo. Vocês vão entender daqui a pouquinho. Vou passar aqui, selar ele com o papel alumínio, colocar em torno de todo o processo que eu fiz, para que nada fique para fora disso. Coloquei aqui na primeira base, no contorno da lateral. Agora eu vou puxar ele aqui para baixo, para ele pegar toda a região que eu apliquei o produto. Cuidar aqui à frente. Aqui ficou um pouquinho para cima, vamos baixar ele. Aí. E agora eu fecho tudo isso aqui. E a gente deixa o nosso modelo cozinhando em torno de 30 a 40 minutos e a gente vai cuidando. Quando eu for dar uma verificada aqui, eu vou mostrar para vocês como é que eu faço isso. Passou aqui então 40 minutos, removi aquele nosso papel alumínio que estava aqui em cima e agora eu vou tirar esse produto. Eu não vou lavar o cabelo dele, porque o pH da água vai mudar ali a questão da ação da OX, vai ficar muito mais difícil de eu abrir se eu lavar o cabelo, vai mudar toda a condição do fio, então eu não quero perder a ação da OX. Então ao invés de lavar, eu vou pegar um pentezinho com as cerdas bem finas e vou tirar o máximo que eu puder dessa OX aqui, dessa mistura de OX de 40 que eu fiz aqui no cabelo dele, e vou com o pentezinho tirando o máximo que eu conseguir. Passar várias vezes, cuidar para não raspar muito a ponta do pente no couro cabeludo, para não irritar, porque apesar de a gente ter protegido o couro cabeludo, pode ter escorrido mesmo com essa mistura ter sido feita um pouquinho mais densa, pode ter escorrido um pouco. Se a gente ficar raspando ali o couro cabeludo com o pente, vai irritar e o processo vai começar a ficar incômodo, desconfortável para o cliente, tá? Então eu vou fazendo isso até que eu tire todo esse produto do cabelo. Percebe agora, eu tirei todo o excesso do produto e olha como é que está o couro cabeludo dele. Eu vou abrir aqui uma linha para a gente enxergar o couro cabeludo. Ó. Percebe que o couro cabeludo dele segue lá ó, branquinho, sem nenhum aspecto de irritado, não está vermelho. E tem as pontinhas pretas. O que é importante de a gente enxergar essas pontinhas pretas? Quer dizer que a gente ainda deixou uma reserva de cabelo ali sem ter sido descolorido, ou seja, a nossa ideia de fazer uma mistura um pouco mais densa para que ela não escorresse funcionou. Então a gente preservou toda a pontinha da raiz do cabelo dele e o couro cabeludo dele bem saudável, percebe? Tá bem branquinho, não tem nada avermelhado com aspecto de irritado, diferente dessa regiãozinha aqui, ó, que eu protegi e eu não desci até lá embaixo, porque ó, a partir daqui, se você perceber, essa região já começou a ficar um pouquinho mais vermelha, em comparação com essa. Ó. Aqui tá bem branquinho, o couro cabeludo dele. Já nessa região, que foi o final da região onde eu passei o descolorante, começou a ficar um pouquinho vermelho. Ou seja, se eu passasse o pó descolorante, a nossa mistura, daqui para baixo, toda essa região ficaria irritada e ficaria sensível.
Por isso é importante, se você vai fazer um degradê no cabelo do teu cliente, não passa a descoloração até embaixo. Passa até o meio do caminho, até onde o cabelo ainda tem sustentação suficiente para proteger o couro cabeludo dessa mistura, para ela não escorrer e pegar no couro cabeludo e irritar. Dessa forma, teu processo de descoloração começa a ficar um pouquinho mais saudável sem irritar. Outro detalhe, tem alguns pontos que vocês vão perceber agora quando eu for passar a segunda vez, ó, que tá com uma mecha um pouquinho mais escura. Ó. Aqui na franja, por exemplo, tem uma região um pouco mais escura, aqui nessa região tem um pontinho mais escuro. São regiões que na primeira passada, como eu não busquei passar próximo da raiz, vai ficar uns pontinhos mais escuros. Mas como eu falei para vocês, toda a parte que é mais curta, ela descolore mais rápido. Então isso aqui agora eu vou corrigir nessa segunda etapa. Pode perceber que a lateral do cabelo ficou muito mais claro do que o topo nessa primeira descoloração. Então, na segunda descoloração, eu não vou passar produto nessa parte da lateral, vou passar somente no topo e vou corrigir essas regiõezinhas, por exemplo, aqui na franja, ó, que tem um pontinho mais escuro próximo da raiz. E agora eu vou praticamente emparelhar ele com essa segunda descoloração e na terceira eu vou abrir mais o tom para daí sim vir com o tonalizante. Preparei agora a minha OX de 30 com pó descolorante na mesma proporção que eu fiz a de 40, exatamente a mesma quantidade de pó descolorante, a mesma quantidade de OX, a diferença é que agora eu estou com uma OX de 30. A partir de agora, na segunda vez que eu vou aplicar o produto, eu vou seguir o mesmo processo de aplicar o produto, separar e vou cuidar para ele não pegar na raiz, mas eu vou ter um pouquinho mais vamos dizer assim, de refino na hora de fazer essas mechas para corrigir alguma parte mais próxima da raiz que possa ter ficado num tom escuro. Então agora essa nossa segunda aplicação, ela já serve como correção. E eu vou dar uma leve espalhada para a parte de baixo, mas sem deixar grosso como eu fiz outra vez. É só o que sobra de cima eu passo para a parte da lateral, que já tinha sido aplicado OX de 40. Meu foco agora então é o quê? É emparelhar esse tom de cima com o tom dessa lateral que já abriu, ficou mais claro do que o topo. Vou fazendo exatamente o mesmo processo que eu fiz na primeira vez, só que com um pouquinho mais de cuidado. Digamos que a primeira vez foi para abrir o fio, mas sem um cuidado específico para que ficasse extremamente parelha. Me dera descolorir a extensão do fio e não a raiz. Por isso eu deixei uma distância um pouquinho maior. Agora eu diminuo a distância. Antes eu deixava um meio centímetro, agora eu deixo ainda menos, mais próximo da raiz. Mas ainda assim, cuidando para que esse produto não encoste lá na raiz. Outro detalhe, continuo com a minha mistura densa. Ela ainda é densa, ela não é líquida, para que não ocorra de escorrer, depois no processo aqui de descoloração, essa mistura escorrer e ficar em contato com o couro cabeludo, para continuar protegendo da irritação o couro cabeludo dele e a gente conseguir fazer todo o processo sem irritação, sem vermelhidão. Vai fazendo a mesma lógica, ó, separando mechinhas finas, coloca para baixo, aplica o produto da linha que você fez para baixo e da linha que você fez para cima. Estou chegando aqui na frente e agora eu vou dar atenção para aquele pontinho mais escuro que eu comentei com vocês antes, tá? Eu vou separando as mechinhas finas, continuo fazendo como eu vinha fazendo. Essa posição que eu estou aqui agora não é a posição mais confortável. Estou ficando sempre em posições que eu tento livrar da câmera que eu estou fazendo. Então percebe que agora a região em que eu aplico a mistura descolorante aqui, ela é muito mais próxima da raiz do que antes, mas ainda assim eu preservo a raiz. Pode acontecer, por eu estar fazendo muito mais próximo da raiz nesse momento, de escorrer um pouquinho do produto, mas eu tenho a segurança que isso não vai irritar o couro cabeludo dele ao ponto dele não aguentar o processo de descoloração. Por quê? Primeiro, na primeira descoloração, eu protegi totalmente a raiz dele. Segundo, essa descoloração que eu estou fazendo agora, esse segundo passo da descoloração, é com uma OX um pouquinho mais fraca, entre aspas, vamos dizer assim, ação mais fraca, não irrita tanto o couro cabeludo. Então, por isso, a primeira descoloração é uma forma um pouco mais grosseira, apenas para abrir o tom do fio, e agora, nesse segundo passo, eu venho corrigindo o que a primeira não fez, porque normalmente vai sobrar mais próximo da raiz, e a raiz abre um pouquinho mais rápido do que a extensão do fio. E feito isso agora, a gente parte para o mesmo processo que a gente fez antes. A gente vai envelopar o cabelo dele com o nosso papel alumínio,
vai deixar ele agir um pouquinho ali. Nem sempre o papel alumínio vai ficar presente ali em todo o tempo da descoloração. Eu vou, por exemplo, eu vou deixar agir 40 minutos, às vezes eu deixo o papel alumínio apenas 10 ou 15. Se eu percebo que está abrindo muito rápido, eu tiro e deixo o restante da abertura agir de forma natural, sem o aquecimento, para não comprometer a saúde do fio e também porque essa ação de calor pode irritar o couro cabeludo. Se um pouquinho da nossa mistura ficar no couro cabeludo e aquele papel que está aqui por cima ficar aquecendo, pode acabar irritando, queimando ali um pouquinho aquele couro cabeludo. E lembra que eu falei para vocês, ó, eu estou passando aqui em cima e eu puxo só o restante do produto aqui para baixo, na região que eu tinha feito com a OX de 40 antes. Eu não vou emplastar de produto igual eu fiz antes, porque eu já tenho essa região descolorida previamente, eu quero só emparelhar com o que eu estou fazendo aqui em cima. Feito isso agora, o restante do produto que está aqui eu vou envelopar o topo dele aqui, o topo do fio, para a ação ser um pouquinho mais efetiva. Vou envelopar com o papel alumínio e vou deixar agir novamente em torno de 40 minutos. Conforme eu falei, terminamos de aplicar, novamente aqui, ó, papel alumínio por cima de toda a região que tem o descolorante agindo. Faço todo o contorno da cabeça dele aqui. E a gente sela isso para que esse papel comece a dar uma aquecida e o processo de descoloração se torne um pouquinho mais rápido. A ideia do papel alumínio não é para que fique melhor ou pior, é para acelerar o processo. Por isso, muitas vezes eu deixo ele agir ali por uns 10, 15 minutinhos e retiro para que o restante haja temperatura ambiente, para que não aqueça demais, não comprometa a saúde do fio. Então eu quero só acelerar um pouquinho o processo, depois eu tiro e depois eu venho mostrar para vocês como é que vai ficar o resultado na segunda vez que a gente terminar que a gente retirar essa aplicação que a gente acabou de fazer. Passaram então mais 35 minutos desde que eu botei o papel alumínio. Quando chegou em 15 minutos de papel alumínio eu tirei e deixei todo o restante do tempo sem papel alumínio, descolorindo apenas com a temperatura ambiente. Percebe que ele já abriu mais o tom, então amarelo mais claro. E agora eu vou repetir o mesmo processo que eu mostrei para vocês antes. Eu vou retirar com um pente fino todo o produto que ficou sobre a extensão do fio, sem lavar o cabelo, para que o pH da água não interfira no processo de descoloração que está reagindo aqui no fio dele, com essa mistura que eu faço de OX e pó descolorante. Percebe também que a lateral aqui ó, já está bem clarinha. Essa última passada agora que eu vou fazer com uma OX de 20 eu não vou passar na lateral. Vou apenas abrir o tom do topo para o topo ficar parelho com a coloração dessa lateral. Agora eu vou repetir esse mesmo processo de ficar tirando com o pente fino até que todo o cabelo dele esteja limpo desse excesso aqui de produto. Terminamos de tirar todo o produto do topo. Agora eu peguei uma toalha úmida, branca, tá? Para não estragar a função descolorante. E eu vou limpar essa lateral aqui, o excesso de produto. Porque já está num tom que eu quero. E eu não quero que esse produto continue agindo aqui e corra o risco de agredir o couro cabeludo dele. Então eu vou tirar o excesso desse produto com a toalha. Ah, mas por que você não vai no lavatório e lava para tirar? Porque eu vou tirar só o excesso do produto para parar de agir aqui. Vou umedecer a toalha bem e vou limpar. Porque eu não quero molhar o cabelo todo, como eu falei, para o pH da água não interromper o processo de descoloração que já está ativo com esses produtos que eu passei no cabelo dele. Então eu vou tirar aqui da lateral, que é onde eu não quero que continue agindo, não quero correr o risco de irritar a lateral da cabeça dele, que é mais sensível, que o pelo está mais curto, né? O cabelinho está mais curto. E aí agora que eu terminei de tirar todo o excesso de produto do topo, eu vou repetir o mesmo processo pela última vez. Vou preparar a minha OX de 20 na mesma proporção, uma porção de pó descolorante para uma porção e meia de água oxigenada de 20 volumes e vou aplicar da mesma forma que eu fiz as outras vezes. Vocês percebem, ó, já fiz duas aplicações, a gente ficou com a lateral bem mais clara, como eu falei para vocês que ia acontecer, quanto mais curto o cabelo, mais fácil ele abre. E aqui em cima eu já tenho um tom de amarelo claro. Eu vou deixar ainda mais claro para que eu consiga chegar depois com o tonalizante no tom que eu desejo, que é um tom mais platinado, levemente acinzentado.
mostrar para vocês aqui como é que tá o couro cabeludo dele. Eu puxo aqui para baixo. O couro cabeludo dele tá bem branquinho ainda, ó. O couro cabeludo tá branco, nem um pouco vermelho. Ó, bota um pouquinho para trás aqui a cabeça, Rafa. Percebe que o couro cabeludo continua branquinho ali no meio, ó. A base dele branca. Aqueles pontinhos pretos que a gente tinha depois da primeira descoloração, eles praticamente já sumiram, ou seja, eu emparelhei a base do cabelo com o topo. E meu único trabalho agora, com a mistura que eu vou fazer com a X de 20, é clarear ainda mais todo esse topo. Ele já está parelho, agora eu vou só clarear ele por inteiro para que quando eu faça a aplicação do tonalizante, eu consiga chegar num tom uniforme todo esse topo. Tem uma região do cabelo do Rafa aqui que ele está com um pouquinho de irritação. É essa lateralzinha aqui, ó. Vou mostrar aqui para vocês. Tá iniciando assim uma vermelhidãozinha. O que pode ter acontecido? Pode ter escorrido um pouquinho de produto nessa região do cabelo da cabeça dele e aí deu uma leve irritada, ó, tá um pouquinho vermelho. Mas não é algo que chega a ficar irritado ao ponto de que eu não consiga terminar esse processo. Eu vou mostrar para vocês uma alternativa. Caso isso aqui impeça a gente de tonalizar o cabelo, eu vou mostrar para vocês uma alternativa que vocês podem usar para o cliente de vocês quando acontecer isso aqui, ó. Ficou levemente irritado. Ainda assim, a gente vai conseguir fazer mais uma aplicação, não compromete a aplicação do produto. E no final eu vou mostrar para vocês uma opção para você conseguir finalizar o cabelo sem necessariamente ter que tonalizar. É, digamos assim, um coringa para quando esse tipo de acidente acontecer. Já estou aqui com a minha mistura pronta, OX de 20, pó descolorante e repetimos o mesmo processo de todas as outras duas aplicações, que é o que? Separa o cabelo, aplica a mistura e vai criando linhas para que você proteja o couro cabeludo. Você cria uma linha, dessa linha você aplica o produto da linha para baixo e depois da linha para cima. Vai fazendo isso como a gente fez em todas as outras aplicações e vai seguindo isso até que todo o topo novamente esteja envelopado com essa mistura de descoloração. Terminei de aplicar, mais uma vez, OX de 20, proporção de 1 pó descolorante para 1,5 de OX de 20. E agora eu vou mais uma vez envelopar o cabelo. Essa última descoloração eu não passei produto aqui nas laterais, porque já está num tom que está agradável para mim, então já chegou no tom que eu queria chegar. Vou mais uma vez colocar o papel alumínio aqui. E dessa vez eu vou ir controlando ele. Talvez eu tire um pouquinho antes, mas aí eu mostro para vocês quando eu tirar, em quanto tempo eu tirei e como ficou o cabelo. Bota o papel alumínio aqui e vai cuidando ali. Passa 5, 10 minutinhos, dá uma olhada como é que está a coloração. Vai fazendo uns testezinhos na mecha, pega a mecha, dá uma puxadinha, vê se ela está firme ainda, se ela não está se tornando elástica ou se não está arrebentando o fio. Com cuidado, fazendo certinho da forma que eu estou passando, isso não vai acontecer, mas é importante você sempre ir cuidando da mecha, vai puxando a mecha. Antes de todo o processo também, como eu falei lá no início do vídeo, faz o teste de mecha para ver se a descoloração vai funcionar naquele cabelo, faz aquela entrevista para ver se ele não tem nenhum tipo de química no cabelo. Enfim, esse é o nosso passo a passo até agora, então retomando o que a gente fez. OX de 40, OX de 30, OX de 20. Na OX de 40, mais superficial, pegando o topo, não focando muito perto da raiz. OX de 30, trabalhando a correção do que possa ter ficado próximo da raiz. E agora, na OX de 20, a gente vai clarear ainda mais o que já foi emparelhado pelo OX de 30. Tirei agora papel alumínio da nossa última descoloração com a X de 20 e agora sim a gente vem para o lavatório para tirar completamente o produto, tá? Antes de tirar o produto, eu vou envelopar ele aqui com um matizador, tá? Vou passar aqui um matizadorzinho roxo. Aí vocês vão escolher o matizador que vocês preferirem aí, da marca que vocês preferirem, do tom que vocês preferirem. Eu vou passar aqui um tom que é um pouquinho mais claro, não é tão forte. Minha ideia é passar ele antes de tirar o descolorante. Aproveitar a ação da mistura descolorante que eu passei aqui no cabelo, misturando com o matizador, já vai evitar que esse cabelo ele amarele quando eu começar a lavar agora, tá? Passei aqui e agora eu vou enxaguar para tirar todo o produto que estava aqui no cabelo.
Enxágua bem para não ficar nenhum resíduo. E aí você vai enxergando se ficou alguma região da descoloração que não esteja homogênea, digamos assim. Pode ter ficado algum tom um pouco mais amarelado em alguma parte, aí você vai fazer alguma correção. Pode preparar um pouquinho de OX de novo, uma OX de 20 com uma OX de 20 com o pó descolorante e vai reaplicar só naquelas mechinhas que estiverem destoando. No caso aqui do cabelo do Rafa, a lateral a gente já chegou no tom que a gente queria, ó, tá bem branquinho, então eu não vou matizar essa região, eu vou matizar apenas o topo, que é exatamente a opção que eu falei para vocês, que seria um coringa, por exemplo, para um cliente que de repente irritou o couro cabeludo, não vai conseguir tonalizar no mesmo dia. Aí você matiza esse cabelo, deixa ele num tom branquinho, libera o cliente e faz a tonalização dali 2 ou 3 dias. Porque quando você matiza, ao invés de tonalizar, o matizador vai sair de forma muito mais rápida do fio do cabelo. Então é uma opção para você, se você não consegue finalizar esse processo porque o cliente tem o couro cabeludo talvez muito sensível ou acabou irritando alguma parte do couro cabeludo, você matiza e combina com ele 2, 3 dias ali para frente, para o couro cabeludo recuperar um pouco daquela irritação, e aí você vai conseguir finalizar o processo com a parte da tonalização. Nesse caso aqui, o cabelo do Rafa eu vou matizar para simular como que ele ficaria com o matizador. Se o teu matizador for muito forte, o que você pode fazer? Você pode misturar o matizador com um pouco de creme hidratante para o cabelo. Aqui, ó, creme hidratante, matizador, aí você vai diluir as duas coisas, vai misturar, ele vai se tornar um pouquinho mais fraco, e aí você vai passar em todo o cabelo dele, ó. Passa de forma homogênea para que ele abra esse tom mais claro em todo o cabelo, não fique uma região mais escura do que a outra. E aí você vai deixar agir ali uns 5, 10 minutinhos para que esse pigmento do matizador ele seja inserido dentro da cutícula do fio e ele cubra esse tom amarelado. Você vai procurar uma tabela de cores aí e vai entender ali o contraste de uma cor com a outra, vai ver qual tipo de cor ela neutraliza a outra. Basicamente, todo tom amarelado ele vai ser neutralizado por cores roxas, violetas ou azuis, dependendo da intensidade do amarelo. Nesse caso aqui, como ele estava amarelado, eu usei um tom violeta para neutralizar e puxar mais para um tom branco. Percebe como a cor que estava amarela, ó, ela já ficou bem mais clara, já ficou mais puxando para um branquinho mesmo. Essa é uma opção, de repente se teu cliente não consegue finalizar o processo de matização no mesmo dia, você aplica, ou melhor, de tonalização no mesmo dia, você aplica o matizador, ele corrige aquele amarelado excessivo daquele momento, ele consegue usar esse cabelo por 2 ou 3 dias, volta para a barbearia, aí com o couro cabeludo saudável você consegue fazer a tonalização. Vou aplicar um pouquinho mais do matizador para intensificar essa cobertura do amarelo aqui na parte da frente aqui, do topete dele. E aí você vai cuidando, em torno de 5 minutinhos, aí você enxágua, e se a tua intenção é terminar apenas matizando, vai estar pronto. Eu vou enxaguar aqui, e aí a gente vai para a parte da tonalização, porque eu não vou encerrar o cabelo do Rafa apenas matizando, eu vou tonalizar ele para vocês entenderem como é que é o processo da tonalização, que é um processo que o pigmento fica por muito mais tempo no cabelo do que simplesmente matizando, tá? Então vou enxaguar aqui. Secar o cabelo, e aí agora a gente vai lá
para o processo de tonalização do fio. Terminamos de lavar e eu sequei apenas para mostrar para vocês qual seria o resultado se eu apenas matizasse o cabelo dele. Percebe que ele ainda tem uma nuance de amarelo, porém nada que impeça o cliente de usar por 2 ou 3 dias até que você possa tonalizar. Eu sequei apenas para mostrar qual o resultado que seria do cabelo, mas para tonalizar a gente vai deixar o cabelo úmido. Então eu vou reumedecer todo o cabelo dele e a partir de agora eu vou tonalizar. O tonalizante que eu estou usando é o 12.1 e eu coloquei um centímetro de um mix cinza, que é um intensificador do tom cinza, porque eu sempre prefiro que meus platinados, meus cabelos descoloridos fiquem com uma nuance de cinza, para que quando o cliente vá lavando e vá saindo aos pouquinhos aquele tonalizante, ele não amarele tão rápido. Então eu prefiro deixar num tom mais acinzentado e depois ele vai puxando para o branco e daí o cliente vai fazendo manutenção com o shampoo violeta. Terminei de umedecer. A mistura que eu fiz para o tonalizante que eu estou usando é de 1 para 1,5 com AX de 20. Então eu usei um tonalizante 12.1 com AX de 20, uma medida de tonalizante para uma medida e meia de AX de 20. Se vocês quiserem, eu faço um vídeo explicando sobre os tonalizantes, como que eu uso. Estou passando apenas a numeração do tonalizante que eu estou usando para fazer esse cabelo, para chegar no resultado que a gente vai ter nesse cabelo. Se vocês quiserem uma aula mais específica sobre tonalizantes, sobre tabela de cor, sobre como corrigir algum tom amarelado, botem aí nos comentários que a gente faz uma aula sobre isso. Então, molhei, umedeci de novo o cabelo e agora eu vou aplicar o tonalizante. Vou iniciar aplicando na parte do topo, que é onde ele ainda está com essa nuance amareladinha. A lateral eu vou deixar por último, apenas passar o resíduo do tonalizante na lateral. Partir do topo então e passar de uma forma rápida para que ele haja de certa forma, de forma uniforme, não fique uma parte aplicada primeiro, eu demore para aplicar, porque daí ele vai tonalizar primeiro essa parte, isso aqui depois, vai ter diferença no tom da aplicação. Então vou aplicar de uma forma rápida em todo o topo e vou dar uma massageada para ativar o produto e deixar ele agir em torno de 10 a 15 minutos. Vou aplicando de uma forma um pouquinho mais rápida, a gente não pode demorar muito para aplicar. Passando em todo o cabelo e vou espalhando com o pentezinho. Nesse momento, mesmo com todo o cuidado que eu tive, ele pode ter algum tipo de ardência, mas bem superficial, porque a gente teve todo o cuidado com o couro cabeludo. Se você não cuidar, nessa parte do processo, vai ser o momento em que teu cliente vai reclamar bastante de dor, porque o couro cabeludo dele vai vai ter sido muito agredido, e aí quando você coloca o tonalizante, basicamente até agora você só tirou cor do fio, você estava de certa forma agindo como se fosse um ácido nesse fio, falar de uma forma grosseira para a gente entender. Então ele estava tirando o produto e corroendo o fio, e se estava em contato com o couro cabeludo, acabava corroendo, machucando, como se fosse uma queimadura leve no couro cabeludo. Esse produto que a gente está usando agora, de certa forma, ele está preenchendo essa cor que ficou vazia. Então ele está inserindo o produto. E no couro cabeludo irritado, da forma que estaria se a gente não estivesse cuidando, ele estaria machucando bastante. Então agora a gente vai fazer toda a aplicação dele. Agora o restante que sobrou aqui, ó, a gente dá uma leve pinceladinha aqui para baixo, na lateral, porque ela já está bem branquinha. Então é só para emparelhar com o tom que vai ficar em cima. E agora eu vou dar uma massageada para ativar esse tonalizante. Massagear para ficar em todo o cabelo. Deixar ele agir bem aqui. Massageia aí em torno de 3 minutinhos, 4 minutinhos, para ter certeza de que todo o fio recebeu o produto, desde a raiz até as pontas. E depois que você massagear, você vai deixar ele agir ali em torno de 10 a 15 minutinhos, sempre conferindo o tom da mecha que está chegando. Se chegar no tom que você deseja atingir antes desse período de 10 a 15 minutos, você vai para o lavatório e lava o cabelo. Terminei de fazer a massagem aqui, vou deixar ele agir agora em torno de 10 minutinhos e aí a gente volta para lavar o cabelo. Terminou então de agir aqui o nosso tonalizante por 15 minutinhos. Agora a gente vai lavar para tirar isso aqui e aí eu vou secar e mostrar o resultado final. E esse aqui é o resultado depois da tonalização. Apenas lavei o cabelo e tirei aquela regiãozinha que a gente não descoloriu, fiz um degradezinho mais
uma transição um pouquinho mais alta, mais apertada aqui para preservar ao máximo essa região que a gente descoloriu da lateral. E esse aqui foi o resultado, como eu falei para vocês, um tom um pouco mais acinzentado, para que quando ele vá lavando, esse tomzinho vai saindo, vai ficando branco e ele consiga fazer a manutenção com o shampoo violeta. Basicamente é assim que a gente faz uma descoloração, passo a passo, coloração perfeita. Então é isso, galera. Esse é o processo de descoloração que eu faço no meu dia a dia, um processo rápido, fácil, simples, que tem garantia de bom resultado. Se ficou com alguma dúvida em alguma parte do processo, deixa aqui nos comentários. Se assistiu o vídeo até aqui e ainda não deixou tua curtida, deixa tua curtida. Se inscreve aqui no canal se tu não é inscrito. Ativa o sininho para receber notificação toda vez que a gente postar um vídeo novo. E te aguardo para mais um vídeo para a gente continuar aprendendo e crescendo junto na próxima terça-feira. Tamo junto, abraço!